E aí esse astrólogo, né, esse vídeo é a parte, né, que eu tava falando ali, de como eu me tornei astrólogo, das sincronicidades, tá, que me trouxeram até aqui, da minha missão, né, de alma. Não é só ter me tornado astróloga, né, e terapeuta vibracional, e sim falar da ferida latente, que é dos traumas de infância, né, e publicar isso como sem medo do julgamento, e também que é um assunto muito restrito, né, para as pessoas trazem, principalmente nessa geração minha, né, de 40, 30 e poucos anos, 50 anos, né, de agora. Essas pessoas tiveram muitos traumas de infância, né, hoje em dia até nem tem mais, né, as pessoas estão tendo mais consciência, já sabe, tem mais inteligência, já sabe como cuidar melhor dos filhos e tal, né, não tô culpando os pais também, né, vamos deixar claro aqui, tá, que o que a gente passou, a gente precisava passar para nossa evolução, não que a gente merecia, não é isso, mas é porque contribuiu para um melhor desenvolvimento do espírito, digamos assim, para um lado, puxando mais para um lado espiritual, tá? Então eu sou a Fanny, já vai curtindo esse vídeo, já vai se inscrevendo no canal que eu falo sobre esses assuntos, tá bom? Então daí ali, né, eu tive continuando ali a história, né, e aí esse meu amigo, eu tava fazendo o cabelo dele, lá no salão que eu tinha, né, que eu fechei o salão pra estudar mais sobre espiritualidade, me dedicar integralmente, uma parte maior nesses assuntos. E aí eu tinha muito sucesso também como megarrista, mas eu não tava feliz, não era o meu propósito de coração, né, minha missão de alma. Tá, e aí eu tô fazendo um cabelo ali, né, do meu amigo e tal, e ele comentou comigo, né, do astrólogo que tava na casa dele, lá passeando, lá da Índia e tal. E aí ele falou pra mim, ai, dá os teus dados, que daí eu dou pra ele, e aí ele vai fazer o teu mapa bem rapidinho, que eu me enviei. Então, Fanny, né, nascida em Porto Alegre, no horário tal, bababá. E ele enviou pra esse astrólogo os meus dados. E aí, olha, sério, esse astrólogo ele fez na hora, foi muito rápido. Eu fiquei impressionada. Era uma mensagem pra mim, do universo, eu tinha certeza. Aí ele pegou e mandou essa mensagem. Tudo, sabe, tipo assim, um resumão meu, assim, sabe? Que se eu fosse pra morar no mar, perto do mar, eu ia ter mais realização, que eu ia realizar os meus sonhos e tal. E deu, assim, uma descrição do que eu era naquele momento, e que eu ia... eu achei engraçado até que ele falou assim, que o que eu falasse ia... né, ia trazer muita significância, muita relevância para algumas pessoas e impulsionar, tipo, a cura interior mesmo, sabe? As coisas que eu fosse falar, e também outras pessoas não ia gostar, sabe? Porque eu tinha uma comunicação muito fluida e que isso ia me ajudar e ao mesmo tempo me incomodar muitas pessoas. E que eu era para ficar longe da minha mãe. Quando ele disse isso, que eu li isso aqui, eu fiquei muito impressionada, sabe? Eu fiquei impressionada demais. Não entendi. Aliás, entendi, né? Entendi a mensagem, porque eu já tinha tido o último encontro, né? Um encontro ali na chamada de vídeo com ela, né? E aí eu senti um desconforto, né? Eu senti dentro de mim que não tinha a necessidade de eu tentar aproximação com ela, porque não fazia sentido, assim, sabe? A gente brigava, era um desconforto emocional, vibracional,
grande, assim, sabe? Era uma coisa assim, uma tensão, essa é a palavra, uma tensão grande, tanto pra mim quanto pra ela. Então, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei assim impressionada, que foi, acho que praticamente, acho que na mesma semana que eu fiz essa chamada de vídeo com ela, né, e que eu tive esse entendimento, né, essa consciência que o perdoar não é estar junto, né, não, não precisa, não, sabe, não tem por que ficar alimentando dor, né? Ou insistindo em uma relação desarmônica, né? Isso daí serve pra relação amorosa, afetiva e familiar também, né? Enfim. Então fiquei impressionada com esse astrólogo, né? E na mesma semana, olha só, na mesma semana eu atendendo uma cliente, né? Ela chegou no salão muito feliz, assim, ela veio saltitante, assim, eu lembro naquele dia ela tava com uma energia, assim, sabe, que irradiava. E ela falou pra mim, nossa, isso era fim do ano, era o fim do ano, começo do ano. Ela fez pra mim, ela disse pra mim, nossa, eu fiz meu mapa astral com uma astróloga maravilhosa, meu Deus, Fanny, ela falou tanta coisa pra mim, assim, sabe, que fez sentido, não sei o que, pipipi, papapá. E eu, nossa, que coincidência, né? Meu Deus, poxa, primeiro, depois de anos, né? Depois de 3 anos, que era mais ou menos o tempo que eu me encontrava com ela, né? De 3 em 3 anos. Parecia que era uma coisa programada. E não, era natural, acontecia os nossos encontros desarmônicos, né? Eu recém tinha tido aquele encontro, aquela videochamada com ela, daquele jeito, né, que não foi legal. E aí depois atendi aquele meu cliente, fazendo o cabelo dele, ele trouxe pra mim aquela mensagem daquele astrólogo. Daí depois chega essa cliente falando que fez o mapa astral dela e que eu disse, cara, tem mensagem aí pra mim, né, deixa eu prestar atenção que é isso aí, sabe? E aí eu falei pra ela, pra essa minha cliente, né, falei pra ela, bom, Fanny, eu falei pra ela, né, Joyce, essa minha cliente, falei pra ela, ó, passa pra mim o contato dessa astróloga que eu vou fazer meu mapa astral, tá? E aí ela pegou e trouxe pra mim. E eu chamei a astróloga e marquei uma consulta com ela, né, ali. E eu pensei assim, bom, eu não vou falar nada pra essa astróloga. Eu vou deixar ela trazer pra mim ali todas as informações que eu preciso saber, eu não vou estimular nada, né? E aí, quando chegou o dia dessa astróloga, aí foi onde tudo ficou muito claro pra mim, sabe? Ela falou, né, uma das coisas, né, falou várias coisas de como que eu era, os meus potenciais, os meus desafios e o meu problema que eu tinha emocional, assim, né, com a minha mãe, porque a lua é as nossas emoções, representa a nossa mãe também no mapa astral, sabe? E então, quando ela falou tudo aquilo pra mim, inclusive as estrelas fixas que faziam, né, a conjunção na minha lua, no meio do céu, porque como eu tava te explicando, o mapa astral da gente é assim, ó, é como se fosse um grande relógio, é tudo por grau ali, os signos, né, as casas, a casa que vai iniciar, que é o teu ascendente, é um grau que abre ali, sabe, a casa 12, e todas as casas, né, que são os pedacinhos do céu que são partes da tua própria vida, né. Então tem lugares naqueles no teu mapa astral que são mais importantes, ganham mais força. Então, assim, ela explicou pra mim, assim, não de uma forma técnica, né, como um astrologuês, mas ela explicou pra mim, assim, o que tava, os mitos daquelas, sabe,
daquelas estrelas fixas, daquela minha missão de alma que eu tinha ali, daquela ferida que era Kiran, que tava tudo ali, sabe, tudo agrupado naquela casa ali da casa 9, né, que é a casa de Deus, a casa do nosso propósito também, enfim. Então ficou claro pra mim, assim, sabe, e eu fiquei simplesmente alucinada quando ela trouxe essas linguagens pra mim, quando ela codificou pra mim, assim, eu saí da consulta com a certeza absoluta que eu ia me tornar astróloga, sabe? Eu pensei, não, é isso aí, é isso mesmo que eu vou ter que fazer. Daí eu mergulhei nos estudos, né, e tem muita coisa pra aprender, porque quem aprende astrologia nunca para, né? Meu Deus do céu, é um estudo sem fim, sabe? É fascinante, assim, é um quebra-cabeça que tu consegue montar de si mesmo e até das pessoas, né? Então eu decidi aprender, né? Para eu poder me curar de fato, né? Contribuir com a minha expansão da minha consciência, porque o mapa astral ele é uma ferramenta muito forte de autoconhecimento, né? Tu vai se conhecer melhor, né? E até as pessoas que tu tá se relacionando, tu vai conhecer a energia, a natureza melhor da pessoa, aprender a lidar, né, com as pessoas através das energias dela. Isso é um ato amoroso também. Sabe que muitas vezes a gente não entende as pessoas, né? Mas quando a gente abre o mapa ali da pessoa, a gente consegue ter uma empatia melhor, porque cada ser é único, diferente, e aí, sabe? É a própria natureza da pessoa. A gente precisa respeitar, sabe? E precisa entender. Enfim, então foi assim que eu me tornei astróloga, tá? E também esses assuntos, bichinho, esses assuntos de cura interior, de como a gente harmonizar a nossa vibração, né? Que é onde a gente realmente... Ai, bichinho chato. Quando a gente consegue equilibrar a nossa energia, o nosso sentimento de uma forma gostosa, harmoniosa, né? E a gente consegue realmente materializar, a gente consegue alcançar coisas maiores e fazer da nossa vida mais harmônica, né? E olhando para os nossos desafios, que tá tudo ali no nosso mapa astral, os potenciais também, tá bom? Que muitas vezes a pessoa tem potencial para milhões de coisas e ela nem sabe? Então, quando ela trabalha os potenciais dela, ela é como se fosse um impulso para dar um salto quântico, assim, sabe? E que tá ali no mapa astral. Então, como tem muita coisa que a gente pode ver através do mapa astral, eu quero estar focando mais, né? E pelo menos por agora, que eu tô recém iniciando aqui no YouTube, né? Falando mais sobre isso, sobre esses traumas de infância, como identificar, porque através do mapa astral, o que fazer, né? Que são essas terapias vibracionais que trazem consciência, harmonização interior para nós, pra gente ter uma vida mais leve, mais harmoniosa, mais próspera, tá? E quando a gente descobre isso, quando a gente tem consciência, tá? E por isso que eu tô aqui, tá? Que essa realmente é a minha missão, sabe? E eu me sinto paz interior, por mais que eu tenha largado a atenção de um outro trabalho que me trazia muito conforto financeiro, sabe? Meu Deus, eu tinha uma renda, assim, era 20, 30, 40 mil por mês, sabe? Eu morava numa casa maravilhosa, tinha muita prosperidade, mas eu via que eu tava mais ali dentro da minha vocação, meu ego, sabe? Meu ego. Eu comecei a sentir um vazio existencial. E aí, estudando o meu mapa astral ao mesmo tempo, eu fui ligando os quebra-cabeça, achando o que eu precisava curar dentro de mim e qual o caminho que eu deveria ir para, de fato, abraçar a minha missão espiritual,
porque eu sou sensitiva, né? Desde criança, sentindo energias, sentindo... Quando era criança, via espírito, só que eu só via espírito de luz. Mas isso eu vou contar em outro vídeo, para não ficar comprido aqui, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou contar mais sobre a minha sensibilidade, tá? E eu não é uma coisa especial nem nada, tá bom? E também não sou a única a ter isso. E acredito até que as pessoas estão tendo isso demais, porque o planeta Terra está recebendo energias, né? Quânticas, espirituais, de limpeza, de intuição, as pessoas estão despertando, estão... Né? Então, isso daí tá ficando comum, as pessoas estão tendo muita sensibilidade, tá? Então, eu vou estar me aprofundando nesses assuntos mais nos próximos vídeos, tá? Comenta aqui, fala pra mim de onde que tu é, qual que é o teu trauma de infância, se tu identificou com alguma coisa, se tu gosta de astrologia. Eu também ofereço leituras de mapas astrais, tá? Sempre com um olhar muito... com sensibilidade, olhando para essas emoções, fazendo um despertar dos teus próprios dons, né, dos teus próprios talentos, tá? Então eu vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, um beijo, não esquece de seguir o canal aqui, que o canal é novo, né, compartilha com quem tu quiser, que tu acha que vai ser de valia esses assuntos, tá bom? Tá? Fui, até a próxima. Não, segue lá no Instagram, tá bom? Lá no Instagram tá como? Que ela é novo também. Meu Deus, como que tá lá no Instagram? Fanny Martins, astróloga. Não se esquece. Beijo, fui.